Olá, seja bem-vindo ao canal da UniCFC. Eu me chamo Eduardo Cadori, sou especialista em trânsito. Estou aqui todos os dias comentando questões de prova, questões elaboradas pela professora Maria Olma e que fazem parte do material da UniCFC. Então aqui você vai encontrar aquele suporte e aquele reforço que você precisa para a sua aprovação no exame teórico, seja ele de primeira habilitação ou reciclagem. Então já deixa seu like, se inscreve no canal. Se você ativar o sininho aí embaixo, sempre que sair um novo vídeo, você vai ser notificado e assim você não perde nenhum conteúdo aqui do canal. Aproveite para ver os outros vídeos e também acompanhar as novidades seguindo o Instagram, Facebook da UniCFC e acompanhando todo o trabalho aqui da equipe para você aí ter um conteúdo sempre atualizado. Temos aqui uma questão do módulo de legislação de trânsito. O condutor estrangeiro, amparado pelo princípio de reciprocidade, que passa a residir no Brasil, deverá, alternativa A, providenciar a carteira nacional de habilitação somente quando vencer a estrangeira, B, portar o passaporte junto com a carteira de habilitação estrangeira, C, requerer a CNH até o prazo de 180 dias da estada regular no país, D, realizar de imediato o exame de direção veicular para obter autorização para dirigir no Brasil, e a alternativa E, dirigir-se ao consulado brasileiro para solicitar a emissão da CNH. Bom, é uma questão interessante, tá? A gente tem estrangeiros que vêm passear aqui no país, né, dirigir por um período, ou mesmo que passam a residir, né, como a questão diz, né, a pessoa passou a residir aqui, então, e ela é nascida em outro país e tem uma habilitação já em outro país. Como é que funciona isso, né? Esse tal de princípio da reciprocidade, né, em linhas gerais, é a seguinte ideia, né? Cada país tem a sua soberania, cada nação tem a sua soberania, e para que exista uma boa relação, né, inclusive comercial, uma boa relação mesmo de convívio aí, um país facilita o acesso dos estrangeiros daquele outro país, e vice-versa. Por isso que é reciprocidade, né? Reciprocidade quer dizer assim, o Brasil trata os estrangeiros do outro país da mesma forma que ele gostaria, e ele quer que o brasileiro que sai do país seja tratado quando vai para outro país, entendeu? Então, é o princípio da reciprocidade. É claro que existem os acordos internacionais, as convenções, os tratados, né, e às vezes as coisas não são tão recíprocas assim quanto poderiam parecer, mas a gente vai ver que esse princípio da reciprocidade é mencionado, inclusive, na resolução do CONTRAN, que trata do assunto. Nós vamos ter uma resolução específica, que é a 360 de 2010, do Conselho Nacional de Trânsito, que vai lidar com o condutor estrangeiro. E já no seu artigo 1º, ele vai dizer que esse condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro, e nele habilitado, então aqui é o caso da pessoa que tem habilitação e vem de outro país, desde que penalmente imputável no Brasil, a gente sabe que aqui a imputabilidade penal se alcança aos 18 anos, né, e desde que a pessoa tenha condições mentais adequadas, né, então não pode, se em outro país aos 16 anos é possível se habilitar, essa pessoa vem, esse jovem vem para o Brasil, ele não consegue dirigir aqui, porque aqui precisa ter pelo menos 18, certo? Então, ele poderá dirigir no território nacional, se penalmente imputável, amparado por convenções ou acordos. Então, tem o acordo do Mercosul, tem a Convenção de Viena, né, a mais importante convenção internacional, que aconteceu na Áustria lá em 1968, ratificados e aprovados pela República do Brasil, e igualmente pela adoção do princípio da reciprocidade. Está aqui, ó, que a autora aqui da questão, a Maria Alma, trouxe para nós. No prazo máximo de 180 dias, respeitada a validade da habilitação de origem. O que quer dizer? Quer dizer que a pessoa pode dirigir por 180 dias aqui no país. Após 180 dias, ela vai ter que fazer algum procedimento, né? O que vai acontecer? A resolução vai nos trazer três possibilidades. Então, se a pessoa é habilitada em outro país e vem para o Brasil e fica, né, passa a morar aqui, passa mais de 6 meses aqui, ela vai ter que obter a habilitação brasileira, nacional. Então, para isso, ela vai ter que fazer o exame de aptidão física e mental, o exame médico, e a avaliação psicológica. Somente isso, sim, é o que a resolução prevê. O acordo de Viena exige uma tradução, né? Então, muitas vezes, na prática, a pessoa tem que traduzir, procurar um tradutor juramentado para fazer essa tradução. Mas a resolução não menciona isso. A gente encontra isso no tratado internacional, essa exigência, né? Outra situação, se a pessoa é habilitada, mas não é
reconhecida a habilitação. No país dela, a habilitação é válida. Aqui não tem o princípio da reciprocidade, não tem acordo. Então, tem alguns países que a gente não aceita a carteira e que também não aceitam a nossa. Então, nessa situação aqui, vai ter que, de imediato, trocar a CNH dela, a habilitação dela, pela brasileira. Né? E aí, além do exame médico e da avaliação psicológica, vai ter que fazer o exame de direção veicular também. Vai ter que fazer a prova de direção. E se a pessoa é estrangeira, vem para o Brasil e nem tem carteira lá também, aí ela vai submeter a todos os procedimentos, como você, brasileiro nato, que tem que fazer todo o procedimento que está em vigência na época. Então, são 3 possibilidades. Então, a gente aproveita aqui para sempre fazer uma revisãozinha e trazer algo mais para você. Vamos voltar para a questão e ver a alternativa. A alternativa fala em providenciar a carteira somente quando vencer a estrangeira. Não. Né? Tem que providenciar, se habilitado e tem um acordo, a partir, né, tem 180 dias para andar com a habilitação estrangeira, depois tem que ter a brasileira. A B, portar o passaporte junto com a carteira. Não. Uma exigência interessante que o estrangeiro que está com a CNH dele, a habilitação dele, dirigindo aqui no Brasil, ele tem que portar um documento de identificação também. É uma exigência que é pedida aqui pela nossa legislação. Tá? Isso antes de completar os 180 dias, antes de solicitar a CNH brasileira. A alternativa correta é a letra C, ó, requerer a CNH até o prazo de 180 dias de estado irregular no país. Né? Até 180 dias se a pessoa quer dirigir, né? Então, aqui não quer dizer que ele é obrigado. Quer dizer que quando completar 180 dias desde a entrada desse estrangeiro no Brasil, a CNH dele, que estava sendo aceita, deixa de ser aceita aqui. Né? Mas ele não é obrigado a fazer, a transformar em uma CNH nacional, só se ele quer continuar dirigindo, né? Muito provavelmente sim, porque afinal ele se mudou para o Brasil, né? Com certeza ele vai querer. Né? A letra D fala que é de imediato fazer o exame de direção. Não, o exame de direção é só quando a pessoa é habilitada, mas a CNH não é reconhecida aqui no nosso país. E dirigir-se ao consulado para solicitar a emissão. Não, o consulado não emite CNH. Quem emite CNH no Brasil é o poder, né, poder administrativo nosso aqui, né, no caso, o DENATRAN, né, delegando aí para os DETRANs, os Departamentos Estadual de Trânsito. Certo? Então, a alternativa aqui é a letra C. Tá? Então, a gente já aproveitou e já conheceu um pouco desse universo do trânsito internacional. Certo? Comenta aqui se você aprendeu alguma coisa nova. Também aproveita para ver os outros vídeos e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.